dos vídeos mais esperados de todos os tempos. Uhul! Clara do céu, como eu faço meu filho me obedecer? Vamos entender? Como sempre, né, gente, antes de entrar no tema do vídeo em questão, a gente precisa desmistificar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero desmistificar com você é a obediência, né? Afinal, a gente quer um filho obediente? Tá, eu sei que a gente quer. Eu sei que é gostoso, eu sei que a vida seria muito mais fácil se a gente só falasse, filho, veste o sapato e ele falasse, amém, sim senhora, eu vou vestir o sapato, né? Quem não quer é doida. Mas, quando a gente olha o nosso papel de educadora, será que é a obediência que a gente quer desenvolver nos nossos pequenos? A palavra obediência no dicionário, ela significa ser submisso, seguir as regras, as ordens, os comandos de outra pessoa, seja pelo respeito ou seja pelo medo. Olha o significado da palavra obediência. Quando a gente começa a pensar que a gente está educando o nosso filho para a vida, que as habilidades que ele vai desenvolver na infância, ele vai colocar numa mochilinha e vai levar essa mochilinha para o resto da vida dele, a gente começa a pensar um pouco melhor sobre obediência. Porque quando o seu filho for adulto, você quer que ele seja obediente? Você quer que ele siga ordens e comandos de outra pessoa que é superior a ele? Você quer que ele seja submisso? Você quer que seu filho seja submisso? Quantos adultos estão empacados na vida porque são submissos? Submissos, por exemplo, ao parceiro, submisso a um chefe que é autoritário e que é agressivo e por aí vai. Então, a gente precisa começar a pensar melhor um pouquinho se é um filho obediente que a gente quer. Eu diria que não, né? A educação empática, ela não acredita na obediência. A educação empática, ela acredita na colaboração. E isso faz toda a diferença, porque a colaboração é eu entender o meu lado, entender as minhas necessidades, ao mesmo tempo que eu entendo o lado e as necessidades da outra pessoa, e eu escolho colaborar. Eu escolho fazer a minha parte, eu escolho contribuir para o bem dessa sociedade. A colaboração é entender lá no íntimo, lá no meu mundo interior, que o outro também tem uma vida, que o outro também tem seus valores, que o outro também tem necessidades e desejos, e que viver em sociedade faz com que eu queira colaborar com esse outro, faz com que seja parte da minha função aqui nessa terra colaborar com o outro. Enquanto obediência é seguir ordem, é se alguém me manda fazer, eu faço. Ponto. Né? Eu sigo ordens, eu não reflito sobre essas ordens, eu não penso sobre essas ordens. Então não é isso que a gente quer desenvolver nos nossos pequenos. E daí, quando a gente pensa na colaboração, na cooperação, né, existem 4 ferramentas que podem nos ajudar e muito nesse processo. A primeira ferramenta é o vínculo, né? O vínculo é um dos pilares da educação empática, é a base de tudo. A criança estar vinculada a você, ela sentir que você tá ali com ela naquela situação, que você olhou para ela, que você enxergou ela, que ela é vista naquela situação, que ela é um ser humano naquela situação, faz com que ela se abra para o que você tem a dizer. Então, o vínculo, por exemplo, né? Se é hora de ir tomar banho e o seu filho tá brincando. O que é o vínculo na prática? É você primeiro entrar no mundo dele e falar, nossa, querido, você tá brincando? Do que você tá brincando? Nossa, que legal! Ali 30 segundos que você investe em entrar no mundo da criança faz com que ela se sinta vista, que ela se sinta percebida e daí ela se abre.
A segunda ferramenta que está muito ligada com o vínculo é a escuta ativa, a escuta com a alma. Mas a diferença do vínculo é que na escuta ativa eu escuto o que a criança não está me dizendo. Eu escuto as entrelinhas. Então, quando eu falo para o meu filho, por exemplo, filho, é hora de tomar banho. E ele fala, não quero tomar banho, não. A escuta com a alma é se perguntar, tá? Ele não quer tomar banho por quê? O que ele está querendo fazer? Todo não do seu filho carrega um sim. Qual que é o sim que ele está dizendo? Provavelmente ele está dizendo sim para continuar brincando. Então, escutar com a alma é enxergar isso, é enxergar o lado do seu filho, é praticar a verdadeira empatia. E daí eu valido esse desejo dele, né? Eu mostro pra ele que eu estou escutando ele. Eu entendi. Você não quer tomar banho agora porque você quer continuar brincando. É isso, querido? Dessa forma, fica muito mais fácil depois dar continuidade naquela situação. E daí um ponto muito importante, que é a nossa terceira ferramenta para conseguir a colaboração da criança, é substituir limites por regras. As crianças detestam limites, mas elas adoram regras, porque as regras trazem uma sensação de segurança. Quando eu digo para a criança, mas agora não é hora de brincar, eu tô colocando um limite. Não faça isso, para com isso, não, né? Para. O limite é sempre isso. Para. Controla o seu comportamento, controla o seu desejo. Uma regra é o próximo passo, é o que deve ser feito. Então eu digo para ela, eu entendi, você quer continuar brincando. A gente acabou de jantar. Depois do jantar é sempre a hora do banho. Então eu falo a regra, eu não falo que a criança não pode fazer. E isso vale em qualquer situação. Substitua os limites pelas regras. Isso ajuda a criança a se sentir envolvida e a entender a lógica do que precisa ser feito. E um ponto muito importante aqui nas regras é que as crianças precisam ver sentido numa regra para elas seguirem essa regra. Então, você também precisa dar uma explicação sucinta para que a criança permaneça te acompanhando, porque se você der uma longa explicação sobre uma regra, a criança vai se perder. Dá uma explicaçãozinha sucinta sobre o porquê daquela regra para a criança sentir o impulso de colaborar. Quando ela vê sentido, quando ela vê lógica na regra, a criança colabora de uma maneira muito mais propensa. E além disso, você está ensinando a criança a pensar, né? Diferente da obediência que a gente quer que ela só siga, nas regras empáticas, a gente ensina a criança a refletir sobre elas. Na colaboração, eu quero que a criança entenda o porquê que ela está fazendo aquilo, para que ela possa colaborar também numa outra situação. E daí vem a nossa última ferramenta, que é o acompanhamento. A criança, ela tem uma memória operacional muito curtinha, então ela se lembra de uma regra, ela se lembra do que ela está fazendo por poucos minutos. Logo depois ela realmente se esquece, se distrai com outra informação. O acompanhamento é você estar ali com a criança até que o que precisa ser feito seja feito. Você tá ali acompanhando aquela situação, mostrando inclusive para ela que aquilo é importante. Poxa, se minha mãe tá aqui do meu lado, me acompanhando, significa que eu realmente preciso fazer isso, porque isso é realmente importante. Agora, se minha mãe veio, me deu uma regra e saiu, será que é tão importante assim? Eu espero que essas 4 dicas te ajudem aí, vai transformando esse mindset de regras, né, de obediência para a cooperação, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar aqui nos vídeos, eu quero te ouvir e te conhecer. Um beijo!